Então, pessoal, nós já aprendemos como resolver uma inequação linear. Agora nós vamos ver como resolver inequações não lineares, né? Equações onde envolva o produto ou o quociente. Vamos pegar o exemplo, né? Aqui eu tenho uma equação, ela não é linear porque quando eu resolver essa multiplicação vai ficar x ao quadrado, né? Mas os fatores estão lineares, né? Então, nós já sabemos pegar uma equação quadrática e transformar num produto de fatores lineares. Então, para isso que servem essas ferramentas. Né? E como que eu resolvo então? Agora eu tenho aqui x menos 1 que multiplica x mais 2 maior que zero. Tá? Solução. Para resolver essa equação, faz o estudo de sinal de cada fator e depois resolve-se graficamente. Né? Então veja bem, qual que é a raiz desse fator? Nós já aprendemos a resolver. Né? Aqui a raiz é 1. Por quê? 1 menos 1 dá 0, transforma o fator em 0. Lembrando, o que é raiz? Perguntar qual é a raiz de uma equação ou uma inequação é perguntar qual o valor que zera essa equação ou inequação. Se eu colocar 1 aqui no lugar do x, fica 1 menos 1, 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então a primeira raiz é 1. Né? Então vamos colocar aqui a primeira raiz é 1. E para fazer análise sinal, né, nós temos que os valores à direita da raiz são positivos, têm o mesmo sinal de A. Né? Lembrando que toda equação do primeiro grau é da forma ax mais b. Então, A é quem está multiplicando x, no caso aqui, quem está multiplicando x é 1. O sinal de 1 é positivo, então vai ficar positivo para a direita, depois do 1, e negativo para a esquerda. Vamos fazer a análise sinal para o segundo fator. Para eu fazer a análise sinal para o segundo fator, eu tenho que descobrir qual que é o valor que transforma esse fator em zero. É menos 2, né? Porque se eu colocar menos 2 aqui, vai ficar menos 2 mais 2, zero. Transformou, então a raiz desse fator é menos 2. Então vou colocar o menos 2 aqui. É lógico que graficamente o menos 2 tem que ser antes do que o 1. Né? E qual que é o sinal do A aqui? Quem está multiplicando x também é 1, então é positivo. Então vai ser positivo para a direita, né? Positivo depois do menos 2 e negativo depois do menos 2. Agora, o que o primeiro fator está fazendo com o segundo fator? Ele está multiplicando. Então nós vamos fazer multiplicação. Né? Aqui nós dividimos aqui nas áreas, né? Aqui nós temos menos vezes menos, mais. Menos vezes mais, menos mais vezes mais, mais. Ou seja, nessa região, para x menor que menos 2, quando eu resolver isso aqui, o resultado vai ser negativo. Para x entre menos 2 e 1, quando eu resolver isso aqui, o valor vai ser negativo. E para x maior que 1, quando eu resolver essa equação, o resultado vai ser positivo. O que a equação está pedindo? Está pedindo para valores positivos. Então a minha solução vai ser o quê? Os intervalos positivos. Então vai ser de menos infinito a menos 2 até 1 a mais infinito. Então aqui nós temos, através da análise, temos que o conjunto de solução é de menos infinito, intervalo aberto de menos infinito até menos 2. Né? Por que ele é aberto? Porque é maior que zero. Né? É aberto no menos infinito porque intervalos infinitos sempre são abertos. É aberto no menos 2 porque aqui é maior que zero. Se fosse maior ou igual, seria fechado. Né? E também união, né, esse intervalo, união com esse intervalo. Esse intervalo ele é intervalo aberto de 1 até mais infinito. Pronto, achamos a solução para esse caso, né, para o produto de fatores lineares. Exercício 1. Resolva a inequação x ao quadrado menos 8x menor ou igual a 20. Por favor, tente resolver. Solução. Como é uma equação do segundo grau, o primeiro passo é passar todos os termos para o primeiro membro. Né? Então ficou. Então, x ao quadrado menos 8x menor ou igual a 20 implica que x ao quadrado menos 8x, 20 no primeiro, vem para o segundo, menos 20 menor ou igual a zero. Agora, vamos fatorar ou também achar as raízes da equação, né? Da equação para poder para poder ser escrita como um produto de fatores lineares. Então, vamos lá. A melhor técnica que eu acho, né, é a reversão dupla.
que é encontrar dois fatores de menos 20 cuja soma seja menos 8, né? Por que fatores de menos 20? É o C, fatores de C cuja soma é igual ao valor de B, tá? Ou então faz delta, acha x', x', acha e fatora, mas aqui sai bem mais rápido, né? E para cursos de preparando para o cálculo, né, dos cursos de engenharia, os cursos de licenciatura, é interessante saber essa fatoração, né? Então vamos lá, dois fatores de menos 20 cuja soma é menos 8. Quais são? 2 e menos 10. Por quê? Quanto dá 2 vezes menos 10? Menos 20. E quanto que dá 2 mais menos 10? Menos 8. Pronto, achamos. Agora eu posso falar então, né, que x ao quadrado menos 8x menos 20 menor ou igual a zero é a mesma coisa que x mais 2. Por que x mais 2? Porque um dos fatores é 2, que multiplica por x menos 10. Por que x menos 10? Porque o outro fator é menos 10. Né? E isso é verdade, criançada. Vejam bem. Olha, quanto que dá x vezes x? X ao quadrado. X vezes menos 10, menos 10x. 2 vezes x, 2x. 2x com menos 10x, menos 8x. 2 vezes menos 10, menos 20. É verdade, tá? Então as raízes da equação são agora uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Agora, quais são as raízes? Eu usei o 2 e o menos 10 para fatorar, né? Aquilo é uma regra para fatoração. Para achar a raiz, eu tenho que olhar aqui. Qual que é a raiz do primeiro fator? É menos 2. Por quê? Menos 2 mais 2, zero. Então, uma raiz é menos 2. Qual é a raiz do segundo fator? É 10. Por quê? 10 menos 10 é zero. Então, as raízes são menos 2 e 10. Agora podemos fazer a análise de sinal e dar a solução, né? Então, vamos lá. O primeiro fator, x menos 10. Né? X menos 10, qual é a raiz de x menos 10? É 10. 10. Qual é o sinal de A? Meu x é positivo, então positivo para a direita e negativo para a esquerda. O segundo fator, x mais 2. Qual é a raiz de x mais 2? Menos 2, está aqui. Qual que é o sinal de A? A é positivo, então positivo para a direita e negativo para a esquerda. E nós estamos fazendo o quê? Um fator vezes outro. Então, menos vezes menos, mais. Menos vezes mais, menos. Mais vezes mais, mais. O que eu quero mesmo? Eu quero que seja menor ou igual a zero. Então, eu quero que ele seja negativo. Então, a minha resposta está aqui, ó, onde tem um intervalo negativo. Então, a solução é dada por... A solução é igual a intervalo fechado de menos 2 a intervalo fechado de 10. Por que nesse caso agora o intervalo é fechado? Primeiro, porque não tem infinito. Nem menos infinito. E segundo, porque tem menor igual. Se fosse só menor, seria aberto e aberto. Como é menor igual, é fechado e fechado.